Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um culto, né? Nosso culto, nós não temos feito ele online, como a maioria das igrejas, porque não temos aquela convicção, aquela certeza se os irmãos vão conseguir acompanhar por questões de internet, por N questões também, né? Do Facebook, etc. Então, optamos por essa via, que eu acredito que vai facilitar bastante, tá ok? Vamos iniciar então com uma oração e logo após essa oração vamos estar ouvindo alguns louvores com a nossa amada irmã Kézia, em seguida a palavra do Senhor, tá ok? Pode orar. Deus, na sua presença nós nos encontramos, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez conseguirmos te adorar em espírito e em verdade. Queremos te agradecer a Deus por mais um dia de vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos guardado, Senhor, por estar nos protegendo, por estar nos orientando, Senhor. Eu quero te agradecer por cada membro, por cada pessoa, Senhor, que vai ser alcançada por esse vídeo, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los grandemente. Toma a direção desse culto nas suas mãos, Senhor, que cada louvor, que cada palavra, que tudo aquilo que for feito aqui venha a ser feito, Senhor, para a glória e honra do seu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos crendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesse exato momento um louvor, uma adoração, e peço que você aí comece a adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, seja no seu sofá, na cozinha, na sala, no quarto, aonde você estiver. Não deixe de glorificar e de exaltar o nome do Senhor, mesmo em tempos de guerra. Já dizia aí Ludmila Ferber, nunca pare de lutar. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão,
Glória a Deus, aleluia. Esse louvor abençoado. Eu quero trazer uma palavra que inclusive já tinha até marcado aqui, mas durante esse louvor eu comecei a ter uma visão de um texto cuja mensagem nesse texto, deixa eu diminuir aqui a minha imagem, eu não ministro há muito tempo mesmo. E esse é um texto bem conhecido, é um texto que todo mundo já utiliza ele por diversas formas e razões. Vamos ver o que Deus tem para nós através desse texto, que é o texto de Gênesis 37, sobre José, né? Sonhos de José. Deixa eu encontrar um versículo. Versículo 5. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais inveja dele. Ele já havia tido uma questão de inveja na sua vida, né, que está aqui o versículo 4. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. E aí, logo em seguida vem o seu sonho, versículo 6. E José lhe havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estava atando os feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Bom, esse texto, muito famoso, muito conhecido, muito ministrado, muito pregado, ele tem uma relíquia dentro dele, né? Uma mensagem muito interessante. Em primeiro lugar, o texto em geral, ele fala de Deus preparando o seu povo para a entrada no Egito em cumprimento da promessa e da profecia que Deus havia liberado sem profeta diretamente para Abraão. Isso no capítulo 13. Capítulo 15, versículo 13. Nesse capítulo 15, versículo 13, Abraão está fazendo ali um sacrifício ao Senhor que havia se revelado para ele. E nesse sacrifício, algumas aves estão tentando devorar a carne do sacrifício. É nessa hora que Abraão enxota as aves e acaba dormindo. Nesse sono, Deus se revela para Abraão, dizendo para ele: daqui a algum tempo, o seu povo será levado ao cativeiro. E nesse cativeiro vai passar 450 anos ali. Na verdade, se não falta memória, o texto fala 430 anos. E tem todo o sentido, porque quando José ele entra ali no Egito, né, ele passa um tempo ainda maior do que o tempo que os seus irmãos vão passar ali também, né, completar. E aí nessa somatização da nação, da entrada da família de Jacó para a constituição de uma multidão israelita ali, de hebreus formados, tem um espaço aí de somatória de 430 anos exatamente. E é nessa hora que Deus vai preparar esse cenário para a vida do seu povo, para a vida de José, para a vida dos seus irmãos, de Jacó também. Há uma promessa de Deus. A promessa era que eles seriam levados cativos, mas não sairiam de lá de mãos vazias. Deus queria enriquecer o seu povo, não só financeiramente, mas intelectualmente, porque nessa época
Era uma época onde o Egito estava crescendo politicamente, crescendo financeiramente, crescendo cientificamente, e não havia lugar melhor para o seu povo estar do que ali. Ali o povo de Israel adquiriria conhecimento e habilidades para enfrentar o que haveria de vir, que seria o deserto. Então, o povo entra praticamente numa escola, numa faculdade, durante 400 anos. Que formatura, hein? Então, com isso, Deus prepara José para enfrentar, para vivenciar um sonho. Nessa hora, você precisa estar muito atento para tudo que a Bíblia está falando. É a Bíblia que fala para nós. Não somos nós que pensamos para que a Bíblia, então, para que a gente possa ter a habilidade de interpretá-la. A Bíblia já está falando. Se Deus já tinha preparado lá em Gênesis capítulo 15, toda uma promessa de entrada, e José agora está tendo esse sonho, então o sonho não é para José. O sonho vai até utilizar o caminho de José, mas o benefício do sonho é para toda a família. Deus vai revelar o sonho para José, mas os beneficiários serão justamente aqueles que vão humilhar José, maltratar José, sentir inveja de José, criticar José de todas as formas possíveis. A postura que José tem ali precisa ser mantida do começo ao final. E Deus escolheu José justamente por causa da sua postura. É curioso parar e analisar uma coisa nessa história. É o fato de José não degladiar com seus irmãos em meio às calúnias, às defamações, à inimizade, à inveja. Seria comum ver no dia de hoje um irmão não consanguíneo, mas um irmão coespiritual, discutir com outro, mesmo depois de ter recebido um sonho profético do que Deus há de fazer. Mas, naquela época, nós estamos olhando agora para um texto surreal fora da nossa realidade atual, porque José, ele vai se manter calado. Ele não vai entrar em embate, em briga, em discussão com ninguém. Simplesmente, ele vai ele vai manter aquilo que ele sempre foi. É justamente por isso que Deus escolheu José. Toda a minha pregação está pautada nisso, no fato de Deus escolher dentre 12, escolher somente José. Deus não vai te dar uma prova acima do que você não pode passar. A situação e as circunstâncias das quais nós estamos passando atualmente está dentro do nível da nossa fé. A sua prova é do tamanho da sua fé. E você precisa entender isso. A sua tentação é do tamanho e do nível do seu caráter. Se você não desenvolve, aí é uma questão sua. Estou vendo aqui José, Deus dá um sonho para ele, e no sonho Deus não aparece dizendo: José, estou te dando esse sonho, mas olha só, se você discutir com seus irmãos, acabou, o sonho não vai se realizar. Se você tentar matar ou agredir alguém, acabou, o sonho não vai se realizar. Vai acontecer uma coisa lá numa certa casa que você vai ficar. Se você ceder às tentações ali, o sonho também não vai se concretizar. Deus não dá advertência alguma a José. Mas José, por si só, começa a pautar a sua conduta, o seu comportamento, a sua mentalidade perante esse processo. O foco de José está na realização do que Deus havia dito. E José, então, vai passar por aquilo tudo que você já conhece e que eu não vou citar aqui, não tem necessidade. Com tudo isso, na casa de Potifar, passa por aquela tentação e agora ele está preso. E ele tinha de tudo, volto a repetir, para reclamar da atual circunstância que ele está vivendo, porque Deus só deu um sonho aonde os seus irmãos estavam se inclinando para ele. No sonho não tinha adversidade, no sonho não tinha inimizade, no sonho não tinha traição, no sonho não tinha tentação, no sonho não tinha mais nada. No sonho só tinha a realização. E é nisso que eu quero falar para você. Quando Deus te mostrar uma coisa, como ele mostrou para Abraão, ele mostrou para Abraão que havia uma terra que manava leite e mel. Mostrou para Isaac a mesma coisa. Mostrou para Jacó a mesmíssima coisa. E quando veio Moisés, não foi diferente. Deus mostra o final.
Salomão, ele diz ali em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E ele de fato está certo. O nosso foco não tem que ser no começo, no meio, o nosso foco precisa ser no final. Paulo disse: esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Ou seja, os meus olhos estão voltados para o fim dessa história. Um outro versículo para completar: elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os capítulos anteriores a esse salmo vai falar sobre uma angústia e uma guerra que o salmista está vivendo internamente. Mas no capítulo, ou melhor, no número posterior, o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, estou com o meu foco para os céus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo nos alerta que precisamos pensar nas coisas que são do alto. Onde está o foco da nossa mentalidade? Onde está o foco da nossa perspectiva? Daquilo que esperamos, daquilo que aguardamos de Deus? Será que estamos igual a Pedro, olhando para as tempestades da vida, ao invés de estar olhando para o Mestre que nos sustentou sobre as águas? Será que estamos percebendo os vendavais e nos abalando, esquecendo da presença de Jesus que está bem à nossa frente? Pois bem, foi isso que fez José chegar ao final da sua realização. Não foi olhando para os seus irmãos e buscando por que os irmãos se levantaram, não foi questionando o porquê Deus levou ele na casa de Potifar, se teria outras autoridades ali para que ele pudesse se estabelecer sem nenhuma ameaça. Mas não, José não questiona, porque José não está pensando no caminho que possa ser fácil. Na realidade, nem está pensando no caminho difícil. O que ele está pensando é no raio do fecho que está se curvando diante dele. O que isso quer dizer? Eu vou me manter até o final dessa história para saber o que vai ser realizado. E um belo dia, você já sabe o final da história, está lá o Zé, como diz Cláudio Duarte, diante de Faraó. E Faraó com um questionamento mental, emocional. E agora? O que significa esse sonho? E José entende por que ele está ali. Ele entende agora o seu chamado, sua habilidade, seu dom, né? A maneira como Deus fala com José. E José vai utilizar isso. Ele poderia olhar e falar assim: não vou falar nada, eu venho sofrendo, estou lá no cativeiro, estou isso, passei por aquilo e acabou. Não, José está sendo desde o início até o fim aquilo que ele é. Deixa eu dar uma frase para você, que essa frase desceu agora enquanto eu estou falando para você. Escuta, a prova não altera o comportamento de ninguém. A prova só revela quem somos. Se você entrou na prova com um comportamento e agora já está com outro, fique tranquilo. Você não mudou. Você só está revelando quem você é. Foi isso que aconteceu com José. José, ele revelou quem ele era. E o motivo pela qual Deus o escolheu. Deus nos escolhe muitas das vezes por quem somos e nos escolhe para nos revelar a nós mesmos, para que nós possamos descobrir uma autodescoberta ao nosso interior, para que então a gente possa ter um conserto. Lembra de Pedro? Pedro achava ser uma coisa, então Jesus disse que seria perseguido. Ele permite essa situação acontecer no auge da oração com os discípulos lá no Getsêmani. E é nessa hora que Pedro revela quem ele é. A prova vem só para revelar quem você é. Ela não vem para alterar ninguém. Ela só vem para mostrar as suas qualificações reais e do que Deus pode fazer através disso, e do que Deus pode operar através disso. Tem um sonho. Eu quero terminar com isso. Deus está dando um sonho para José. E esse sonho não tem a ver com a exaltação dele, mas não tem a ver com o egoísmo espiritual. O sonho tem a ver com um José numa liderança para auxiliar o povo. Sabe o que significa a palavra ministro? Servo. Sabe o que José foi no Egito? Um ministro, um governador. E para isso ele serve para servir
ao povo. Ele está na liderança em favor do povo. Deus coloca ele lá em favor de todos os seus irmãos. Se você ler o capítulo 44 e 45 do livro de Gênesis, você vai ver José chorando e se revelando para os seus irmãos e dizendo: agora eu sei o porquê Deus me trouxe aqui. Ele não me trouxe aqui para mais nada a não ser para livrar a nossa família do sofrimento da fome. Foi para isso que Deus me enviou. Ou seja, José podia dizer: Deus me exaltou e ninguém vai sentar na minha mesa, ninguém vai comer comigo, é isso mesmo. Não, meu querido. José entendeu que o Deus que se revelou para ele só se revelou para um propósito não particular, mas um propósito coletivo, para que não somente José, mas todo o povo de Israel entendesse o que é o poder e a misericórdia do Senhor. Foi para isso que Deus se revelou a José. Então, se Deus tem se revelado a você, se Deus tem dado um projeto para a sua vida, entenda, esse projeto não tem a ver somente com você, tem a ver com outros também, abrange a outras pessoas também. E por isso você não pode permitir que o rancor, que a mágoa, que a tristeza, que o ódio, que a ira tome conta da sua vida, porque se entrar todos esses sentimentos negativos, o propósito não será concluído. E o propósito é para que aqueles que não acreditavam no que Deus ia fazer, venham acreditar e venham juntamente com você glorificar e exaltar, bendizer e enaltecer o nome desse único e soberano Deus. Se você crê nisso, clame ao Senhor para preparar sua alma, seu coração, para viver as batalhas mais duras dentro de uma casa, as batalhas mais difíceis que você possa enfrentar no emprego, no trabalho, momentos que as pessoas vão te procurar sem saber do que você é capaz. Mas será nesse exato momento que Deus vai te dar todas as ferramentas necessárias para você chegar aonde precisa chegar, para que outros sejam beneficiados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Desde já, graça e paz. Vamos ouvir mais um louvor e exaltar o nome do Senhor com toda a gratidão do que Ele tem feito e do que Ele há de fazer, em nome de Jesus. A vida é cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim, surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai.
essa tempestade, pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração ama o Pai. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. Glória a Deus. Bom, ficamos por aqui. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero dizer mais uma coisinha. Tudo que você alimentar é o que vai fazer parte da sua vida. Por isso, nesse período de confinamento, tome cuidado com tudo que você está assistindo, está ouvindo, lendo, porque essas coisas vão moldar a sua maneira de pensar e podem acrescentar ou diminuir. Então, que a sua vida esteja aí resguardada. Amém? Que Deus abençoe cada dia mais e vamos orar para que finalmente nós possamos estarmos juntos, cultuando e glorificando o nome do Senhor. Tá bom? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, entregamos a vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor possa prover sobre a vida deles saúde, alimento, paz, amor, união, guardar, Senhor, o lar dessas famílias como um todo. Ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar com cada um de nós. Fala, Senhor, durante a semana aos nossos ouvidos de forma única e especial, que cada lar possa ter e desfrutar da sua presença de uma forma abundante. É o que eu te peço e também lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, se até lá a gente ainda estiver nessa situação, né? Quem vai estar ministrando é nossa amada irmã Kézia. E quem sabe eu cante. Então não deixe de assistir, tá bom? Irmãos, apareçam. Amém? Fato. Graça e paz.